Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 55, dos versículos 6 ao 9. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Salmo responsorial retirado do Salmo 144. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Misericórdia e piedade ao Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 20c ao 24 e depois versículo 27a. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 ao 16a. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos, até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Meditando a palavra de Deus. Podemos refletir sobre o Evangelho de hoje a partir daquilo que ouvimos na primeira leitura. Deus não age e não pensa como os homens. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. As medidas e as sentenças divinas, sempre misericordiosas, estão muito além do arbítrio e da compreensão dos seres humanos.
Na parábola, os operários da primeira hora, no momento do acerto de contas, pensando com os critérios terrenos e humanos, reivindicavam receber mais que os outros todos. O proprietário da vinha, o próprio Deus, bom para com todos, ordenou que chamassem a todos, mas que se começasse o pagamento pelos últimos, até os primeiros convocados para o trabalho. Além disso, que o pagamento fosse o mesmo para todos, uma diária, uma moeda de prata para todos, conforme combinado com os primeiros, e o que fosse justo prometido aos outros. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois ao fim e ao cabo, Deus, bom e justo, não diferencia as pessoas em relação à quantidade de obras, mas pela adesão fiel à sua convocação. De outro lado, se lida em chave vocacional, a parábola nos ajuda a entender que Deus, por intermédio de seu Cristo, continua chamando o dia todo. Aqueles que responderam à vocação na primeira hora da vida não ficarão sem sua recompensa, mas não têm o direito de exigir mais para si em relação àqueles que responderam à tardinha da vida. Ao contrário, devem se alegrar com o sim de tantos outros e com o final feliz para todos. Ainda, se chamados cedo ou à tarde, o Senhor espera pelo sim e pelo empenho devotado de cada um na obra do reino. Por fim, reflitamos juntos o que significa estas duas belas expressões da segunda leitura. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.